Por esses dias, o auto-intitulado filósofo Henri Bugalho postou um vídeo defendendo a tese de que alguns nomes bastante representativos da direita conservadora brasileira, na realidade, são de extrema direita. O vídeo se chama Bolsonaro, Nando Moura, Diego Rox e Olavo de Carvalho, extrema direita? Essa é a capa do vídeo, como vocês podem ver. O vídeo foi postado em 28 de fevereiro de 2019, também conhecido como quinta passada, né? Então muito bem, esse é um vídeo em resposta ao Bugalho. Então vale ressaltar que eu não tô aqui para atacar a pessoa do Henri Bugalho, mas sim os argumentos que ele expõe na tentativa de relacionar essas pessoas ao extremismo de direita. O vídeo do Henri já é um pouquinho extenso, então para não tornar esse vídeo resposta algo muito maçante de se ver, eu vou rebater somente alguns argumentos mais importantes e pertinentes de serem respondidos, fechou? Então lá vai. O primeiro ponto que me incomoda muito na exposição do Bugalho, não só nesse vídeo, mas parece que já virou algo comum no canal dele, é essa insistência no apelo à autoridade. Basicamente ele cita um autor, exalta o conhecimento desse autor na área, e a partir daí ele faz um vídeo inteiro baseado somente nos argumentos deste autor. E assim, não que isso seja necessariamente errado, não. É óbvio que citações são essenciais e elas devem ser feitas no mundo acadêmico para embasar a sua tese. Porém, elas devem ser feitas de forma a complementar a sua argumentação, e não como o fator principal da sua argumentação, como infelizmente fica subentendido nos vídeos dele. A força de um argumento deve estar na veracidade das suas premissas e como elas levam a uma conclusão, e não na autoridade de quem produziu o argumento. E praticamente, infelizmente, é só isso o que o Bugalho faz o vídeo todo. Ele cita uma autoridade, que no caso desse vídeo é o Kasmudge, é o cientista político e especialista em extremismo político. Ele vai lá e baseia o vídeo inteiro nas definições dele sobre extremismo, basicamente levando o público dele a acreditar que só porque ele se baseia em uma autoridade no assunto, logo os argumentos estarão corretos, que é um completo erro. Então, praticamente podemos dizer aqui que este nem é um vídeo em resposta ao Henri, mas sim ao Kasmudge, que é o verdadeiro autor do argumento. E isso basicamente reduz a posição do Henri a um mero citador de autoridades, alguém que reproduz o argumento dos outros. Com isso, o Henri expõe diversos elementos que, de acordo com os estudos do especialista Kasmudge, são traços que fazem da direita uma doutrina extremista. A princípio, o Henri cita 3 principais elementos que definem a extrema-direita, que no caso são o nativismo, o autoritarismo e o populismo. Então ok, sem pré-julgamentos, né? Será que estes elementos realmente fazem parte da direita brasileira? E se fazem, elas fazem da direita uma corrente extrema? Veja só. O nativismo, que significa favorecer os habitantes nativos de um país em detrimento dos imigrantes, é uma atitude que advém puramente da política e do estatismo, do qual particularmente eu sou totalmente contra. Mas sim, até faz parte de algumas das pautas da direita. Porém, essa não é uma doutrina exclusiva da direita. A esquerda também pratica o nativismo em um nível elevado. E não obstante, praticamente todos os indivíduos de um país, em maior ou em menor grau, valorizam bem mais seus compatriotas do que indivíduos de outros países. Então é normal. E a realidade é que o nativismo é um dos desdobramentos do nacionalismo. E isso não tem um lado político definido. Pode vir tanto da direita quanto da esquerda, do centro, de baixo, de cima, que seja. O importante é que este não é um fator marcante da direita, como tenta evidenciar o seu Henri Bugalho. Ele também cita o autoritarismo e o populismo. Novamente, o autoritarismo, que em resumo é a oposição à liberdade individual, que advém de um governo muito intervencionista, é outra questão que não se encaixa muito bem nos parâmetros da direita brasileira. Os conservadores que o Henri tenta pintar como extremos são todos grandemente a favor da liberdade individual. E o fato da direita apoiar uma maior severidade contra criminosos não faz dela automaticamente autoritária. O rigor contra o crime é o mínimo que se pode esperar de uma sociedade minimamente justa. E quanto ao populismo, mais uma vez, mais uma arbitrariedade do argumento do Henri. Ocorre tanto por parte da direita como por parte da esquerda.
E não necessariamente o populismo tem um viés extremista. Apesar de ser uma prática errônea, obviamente, e no vídeo do Henry ele define o populismo como um apelo ao povo, onde se induz uma contraposição entre o povo e a elite, não há nada de tão extremo nisso. Usar do populismo para passar uma visão, por si só, não é um ato extremo. Então, novamente, o Sr. Henry Bugalho não consegue explicitar um extremismo incondicional na direita tradicional brasileira, não consegue. O que ele faz é simplesmente criar esse pressuposto de que ou exclusivamente a direita defende isso, ou estas práticas são necessariamente extremistas, só que nenhum nem outro. Ele vai lá e atribui isso aos indivíduos que ele busca difamar na internet. Isso tá claro, é óbvio. Então, seu Henry Bugalho, você vai precisar de muito mais do que somente uma falácia do espantalho para sustentar a sua tese. Mas se é só isso que você tem a oferecer, esses truques baratos de argumentação, no qual você expõe pautas obviamente negativas e tenta relacioná-las como sendo práticas de uma direita radical, eu devo dizer que esse teu vídeo acaba de cair por terra, porque ele não se sustenta. Aí ele continua a citar e atribuir algumas práticas que caracterizam, segundo ele, a direita brasileira, como a xenofobia, o protecionismo, o nacionalismo, o exclusionismo, o antissemitismo, a islamofobia, o antifeminismo, entre outras coisas. E trata a direita como extrema por, segundo ele, defender essas coisas. Então veja, segundo o raciocínio do grande filósofo Henry Bugalho, ironia, que vive de apelações a autoridades, se você rejeita a religião islâmica, você é um extremista radical, não sabe conviver com quem pensa diferente. Pera, você rejeita o feminismo? Extremista? Ué, como assim você valoriza sua cultura, os bons costumes, abomina o comunismo, odeia o crime e deseja que criminosos sejam punidos com maior rigor? Meu Deus, você é um radicalista, fundamentalista extremo, não fala comigo. Então, parece um pouco exagerado, mas basicamente é por essa via que o Sr. Henry Bugalho discorre por todo o vídeo. Ele busca imputar sobre esses conservadores o título de extremista, mas o que se vê é que quem somente não concorda com ele é quem ganha esse título. Mas para finalizar, eu gostaria de dizer que o que me motivou a fazer esse vídeo aqui não foi defender essa vertente estatista de conservadorismo, que por várias vezes eu já critiquei aqui no meu canal, e muito menos defender Nando Moura, Bolsonaro ou Olavo de Carvalho, não. Mas o que me fez querer fazer esse vídeo aqui de verdade é toda essa aversão que as pessoas sentem pelo extremo, pelo radical. Essas palavras são quase como um palavrão para certas pessoas. Ser extremo na defesa de algo em nenhum momento é o problema. O problema está no que você defende de fato, e não na intensidade com que você defende. Eu mesmo me considero alguém de extrema direita, então qual é o problema quanto a isso? Ou por acaso nós temos que ter moderação contra a injustiça, contra o crime, na defesa dos bons costumes? Não, por favor, né? A menos que sejamos radicais na defesa do que acreditamos, as mudanças nunca hão de vir. Querer conciliar todas as visões de mundo, ignorar o terrorista que segue uma religião violenta, ser brando com a ideologia que só trouxe fome e desgraça nos países que a implementaram, obedecer à Constituição, mesmo sabendo que tal lei foi criada arbitrariamente. Se é essa a moderação que o seu Henry Bugalho tanto defende, então pode me chamar de extremista à vontade, tá ok? Então é isso, eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado, um grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Eu fui.